Entendendo a política cambial. A âncora cambial é um instrumento da política econômica que busca a estabilização da moeda nacional, relacionando a mesma com uma moeda estrangeira forte, no caso o dólar. Balança comercial é o conjunto de tudo que é importado e exportado entre os países. O saldo da balança comercial são as exportações menos as importações. Um país com as exportações maiores do que as importações possui uma balança favorável, o superávit. Já uma com as importações maiores possui balança desfavorável, o déficit. Renda líquida enviada ao exterior é ela menos a renda recebida do exterior. Um país com muitas empresas internacionais e pouca internacionalização possui resultado positivo. Já um país com muita internacionalização e poucas empresas estrangeiras possui um resultado negativo. O Brasil subiu do 7º para o 4º lugar no ranking de principais destinos de investimento estrangeiro direto no mundo. O fluxo de investimento estrangeiro direto para o Brasil subiu 8% no ano passado para 62,7 bilhões de dólares. Acordos apontaram para um bom investimento estrangeiro direto no setor elétrico brasileiro, que mais do que triplicou para 2,6 bilhões de dólares. Podemos explicar como política cambial a tentativa das autoridades monetárias em controlar as entradas e saídas de moeda estrangeira de um país com o intuito de adequar a taxa de câmbio ao momento econômico da economia nacional. O Bacen adota medidas em conjunto com a política monetária e política fiscal sempre que ocorre uma excessiva valorização e desvalorização do real perante o dólar. Política comercial é um conjunto de regras e regulamentos que dizem respeito ao comércio. O objetivo da política comercial é para ajudar o comércio internacional de uma nação a correr mais suavemente. Coisas como importação e exportação de impostos, tarifas, normas e inspeção de custos podem ser parte da política comercial. Taxa de câmbio fixo ou flutuante é o preço que se paga para vender uma moeda e comprar outra. O regime cambial pode ser fixo, ou seja, com um valor estipulado pelo Banco Central, ou flutuante, com o valor da moeda subindo ou caindo de acordo com as condições de mercado. Imposto sobre importação existe para regulamentar o mercado. É um imposto federal instituído pela União e cobrado por ela. Ele incide sobre a importação de mercadorias provenientes do exterior e sobre a bagagem de viajante procedente de outro país. Além disso, tem o objetivo de controlar a balança comercial, aumentando ou diminuindo suas alíquotas. Sua principal função é a de proteger produtos fabricados no nosso país da concorrência vinda do exterior, pois em nosso país há alto custo de produção que pode ser maior em relação a outros. A taxa Selic tem influência na taxa de câmbio porque ela remunera os títulos públicos, ou seja, se a taxa Selic aumenta, a tendência é que entre mais dinheiro de fora. Isso porque quando o Brasil oferece uma taxa de remuneração alta, o investidor lá de fora acha que vale a pena colocar o capital dele no Brasil. Então, se você tem um aumento de dólar no país, temos a alteração na taxa de câmbio. As características do liberalismo é a não intervenção do Estado, ele deixa a economia fluir. Como diz Adam Smith, define como sendo mão invisível, ou seja, o mercado se autorregula, sem influência estatal. Então, nessa situação, temos uma livre concorrência. O Estado remove os obstáculos legais que cerceiam as atividades do mercado econômico. Há muitos defensores do liberalismo, isso porque gera uma especialização das entidades naquilo que tem um custo de oportunidade melhor. Proporciona desenvolvimento tecnológico e, através da concorrência, por hora, faz os preços e a inflação caírem. No protecionismo, eu tenho a intervenção do Estado na economia, fazendo com que haja barreira nas importações ou fazendo subsídios. Nela, eu protejo o produtor local, que tem um custo desleal para competir no mercado. Protejo também os recursos naturais, tentando não gerar danos ao meio ambiente. Podemos definir pela quantidade de bens e serviços produzidos pelos residentes de um país em determinado tempo e subtrai do PIB nominal a renda enviada ao exterior e adiciona uma renda recebida do exterior. Risco país é um indicador utilizado para orientar os investidores estrangeiros a respeito da situação financeira de um mercado. Esse termo foi criado pelo Banco Morgan em 1992, com o intuito de orientar seus clientes sobre o direcionamento de seus investimentos, evitando aqueles países em que o risco de ocorrer uma crise financeira é maior. Para efetuar o cálculo desse índice, é levado em conta pelos bancos vários fatores, como o nível de déficit fiscal, o crescimento da economia, a relação entre a arrecadação e a dívida de um país, as turbulências políticas e etc. Externalidades, parte dos custos-benefícios de uma transação acaba sendo capturada por terceiros. Ela pode ter natureza negativa, poluição do ar, poluição sonora, condicionamentos.
ou natureza positiva, quando os demais agentes involuntariamente se beneficiam, como investimentos em infraestrutura e tecnologia. Sistema Especial de Liquidação e Custódia, mais conhecido como Selic, é a taxa básica de juros da economia no Brasil. Ela é utilizada no mercado bancário, tanto nacional quanto internacional, ou para financiamento de operações com duração de um dia, ou overnight, e tem como garantia os títulos públicos federais. É o aumento na capacidade de uma economia em produzir bens e serviços, ou seja, um aumento na produtividade econômica do país. O crescimento econômico é medido em função do PIB. O desenvolvimento do sistema econômico-financeiro, que é medido pela proporção do crédito em relação ao PIB, ganha importância quando os proprietários das firmas têm duas opções diante do choque cambial: endividam-se e continuam investindo, ou se protegem do choque cessando os investimentos. Fica claro nesse ponto que em países que têm economia favorecida, o prêmio ao risco é muito mais acessível. Quando estamos diante de um quadro de desvalorização cambial, o principal efeito sentido pelo mercado é a queda das importações e a elevação das exportações. Isso ocorre devido à queda da moeda nacional em comparação com a moeda dos demais países. Do ponto de vista do mercado interno, a desvalorização apresenta efeitos positivos, pelo fato de elevar a economia nacional e acarretar numa maior competição em relação aos produtos internos no mercado estrangeiro. Por outro lado, a valorização cambial gera queda nas exportações, afinal há aumento nos preços. Além disso, a valorização cambial permite o crescimento das importações. Pode ser definido como relações econômicas globais, pois estrutura a cooperação entre os países nas áreas de interesse mundial. Num cenário globalizado, a cada dia a interação e interdependência entre os países torna-se maior. Assim, é importante que as relações funcionem e normalmente é adotado novos organismos intersupranacionais. Tem o objetivo de levar ao aumento da produção interna do Brasil e à diminuição das suas importações, favorece a criação de fábricas nacionais e desfavorece a importação de produtos estrangeiros.